I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Olá amigos, estamos de volta com mais uma dica de biologia aqui no programa Leitura de Mundo. E eu trouxe para vocês uma dica muito importante para os vestibulares da Universidade Federal de Rondônia e também dos vestibulares afora, de outros estados. E o Enem também gosta de trabalhar muito com as questões que envolvem conteúdos de taxonomia. Primeiro, a palavra parece muito estranha, mas nada mais é do que a ciência da classificação. Em biologia nós temos uma dificuldade enfrentada ao estudar os seres vivos. São vastos e muito variados os grupos de seres vivos. Então, por isso, foi necessário criar uma ciência para adequá-los, para organizá-los em grupo e assim podermos estudá-lo. Tudo o que você faz com o mínimo de organização e não seria diferente na hora de estudar todos os seres vivos do planeta. Inicialmente, a taxonomia agrupa todos os seres vivos de acordo com as suas semelhanças. Foram formados, então, 5 grupos. Um que organizou as bactérias e as cianobactérias. Um outro grupo para adequar os protozoários e as algas, tanto as algas unicelulares quanto pluricelulares. Um terceiro grupo para colocar os fungos separados das plantas e dos animais. Os 5 grupos ficaram chamados de reinos biológicos. E existem 5 reinos. Os reinos são unidades que podem ser nomeadas. Existe o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, com os respectivos seres que eu citei anteriormente. Um reino abriga uma imensidão de seres e por isso ele teve que ser subdividido. Às vezes um reino muito grande pode ser fracionado em grupos menores. Cada grupo menor de um reino recebe a denominação de filo. Um filo, por sua vez, pode ser dividido em unidades menores que são chamadas classes. Cada classe dividido em suas ordens. Cada ordem com grupos menores denominados famílias. As famílias de alguns grupos podem ser divididos em gêneros. E cada gênero contendo as suas respectivas espécies. Gente, parece muita coisa, muita informação, mas na verdade é muito simples de memorizar. É só você se lembrar que um reino pode ser dividido em filos, que pode ser dividido em classes, que pode ser dividido em ordens, famílias, gêneros e espécies, que você vai chegar a uma fórmula simplificada. Pela palavra reficofage, você consegue diferenciar bem um grupo do outro. Aqui eu tenho 7 táxons usados em biologia, ou seja, os 7 níveis de classificação. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu quero um entendimento básico. Um reino é formado de filos, então entenda que os filos são unidades menores dentro de um dos 5 reinos que eu falei para vocês. A classe está dentro dos filos, que está dentro de um reino, e assim sucessivamente. Então, se eu perguntasse a vocês, 2 indivíduos fazem parte de uma mesma ordem. Eu posso afirmar que eles fazem parte de uma mesma classe? E você vai me responder o seguinte: se esse indivíduo faz parte de uma mesma ordem, é porque eu vi classificando esse indivíduo de cima para baixo. Ele pertence a um reino, para depois pertencer a um filo, a uma classe e assim a uma ordem. Se 2 indivíduos têm a mesma ordem em comum, certamente eles terão o mesmo reino, o mesmo filho e a mesma classe. Mas eu nada posso afirmar daqui em diante. Eu não posso simplesmente dizer que eles pertencem à mesma família, porque na verdade eu não sei. Agora, se 2 indivíduos pertencem a um mesmo filo, eu também não posso afirmar que eles fazem parte de uma mesma família, porque a classificação ela vai acontecer de cima para baixo. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um reino apropriado para o ser vivo. O reino pode ser Monera, pode ser o Protista, pode ser o Fungi, o Plantae ou o Animalia. Escolhido o reino para ele, você vai escolher qual filo mais se encaixa. Por exemplo,
O reino Animalia, da qual fazemos parte, é formado por 9 grupos menores, chamados filos. São 9 filos: os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Nós fazemos parte dos cordados, da classe dos mamíferos. Somos da ordem primata, da família Hominide, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens. Eu não quero que vocês saibam classificar um indivíduo ao pé da letra, mas eu quero que vocês tenham um entendimento lógico da sequência que eu mostrei aqui. À medida que eu vou descendo por essa hierarquia taxonômica, eu vou aumentando a minha especificidade, porque eu vou ficando mais detalhista. Reparem uma coisa: se eu informasse para vocês que o indivíduo pertence ao reino Animalia, e informasse para vocês que o indivíduo pertence à espécie Homo sapiens, eu estaria sendo mais detalhista quando eu te desse a informação a respeito da espécie. O reino é uma informação muito vaga. Então, à medida que eu vou descendo, eu vou aumentando a minha especificidade. Aqui eu vou ficando mais específico, quanto mais embaixo. À medida que eu vou subindo por essa hierarquia taxonômica, eu vou ficando cada vez mais complexo. E reparem uma coisa: todos nós temos uma denominação básica, espécie. E nessa brincadeira de taxonomia, nessa brincadeira de dar nomes aos indivíduos, igualzinho seu pai e sua mãe escolheram o teu nome, nós vamos ter que escolher um nome para a espécie de um indivíduo. E esse nome deve atender a um sistema internacional para que seja praticado em qualquer parte do mundo. De acordo com o Sistema Internacional de Nomenclatura, o nome de uma espécie deve atender a alguns requisitos. Primeiro, deverá ser escrito na linguagem latina. Por que eles escolheram o latim e não o português? O latim é uma língua morta que não vai passar mais por revisão ortográfica, como nós estamos vivenciando com o atual português. Ainda, o nome de uma espécie deverá ser destacado em um texto. Para destacá-lo, você deve usar o recurso itálico, aquela letra deitada que você encontra nos programas de computação. Se não tiver esse recurso, ao escrever a palavra à mão, você deve sublinhar a palavra. O sublinhado só deve ser utilizado em caso de não haver o recurso itálico. E ainda, o nome de uma espécie deverá ter pelo menos 2 palavras. Isso de acordo com o sistema binominal. De acordo com o sistema binominal, por exemplo, a palavra Homo sapiens, sublinhado porque eu não tenho recurso itálico, na verdade pode ser desmembrada. A palavra Homo representa o gênero a qual está contido aquela espécie. Erroneamente, muitos livros ensinam a vocês que a palavra sapiens designa a espécie. E na verdade não é. A palavra sapiens representa apenas o chamado epíteto específico, não tendo valor taxonômico quando mencionado sozinho. Ou seja, se eu falasse que vai entrar por aquela porta um indivíduo que pertence à espécie Homo sapiens, você sabe se tratar da espécie humana. Mas quando eu falo apenas a palavra sapiens, eu não estou em nenhum momento falando a espécie. Repare que o nome da espécie envolve as 2 palavras juntas. Espécie, de acordo com o sistema binominal, tem 2 palavras. Uma delas representa o gênero, a outra representa o epíteto específico. Esse conteúdo já foi cobrado em muitas provas e eu quero que vocês não errem esse quesito aqui. A palavra sapiens, ou qualquer outra palavra que esteja ali, representa apenas um determinante da espécie, mas não é a espécie em si. Essa foi mais uma dica de biologia para você, ouvinte do Leitura de Mundo. Até mais.